Ora viva, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tem a Palavra. Nos próximos 80 minutos partiremos para mais um debate da semana e desta vez vamos até a Guiné-Bissau. O presidente Umaru Sissoko Embalo marcou para 24 de novembro as eleições legislativas antecipadas. A decisão foi anunciada ontem no encontro presidencial depois de consultar os partidos políticos com assento parlamentar, Governo e Comissão Nacional de Eleições. Três dos partidos Madem G15, a PU-PDGB e a coligação Pai Terra Arranca não concordaram com a realização destas legislativas. Exigem, isso sim, a convocação de eleições presidenciais ainda este ano, invocando que o mandato de Sissoko termina em fevereiro de 2025. Para o chefe de Estado, as presidenciais só devem acontecer no próximo ano. A Assembleia Nacional Popular foi dissolvida há pouco mais de 6 meses pelo Presidente da República, alegando uma grave crise institucional ao arrepio da Constituição, que não permite a dissolução do Parlamento nos primeiros 12 meses após a eleição. Os guineenses estão com opiniões muito divergentes sobre o tipo de eleições que devem ter lugar este ano, presidenciais ou legislativas. É sobre isso que vamos tentar aqui e agora ouvir as diferentes forças políticas do país. Guiné-Bissau, que eleições e quando é este o tema da semana? Se deseja participar, basta enviar uma mensagem ou pedir que liguemos para si. O nosso número de telefone para se inscrever e manifestar isso mesmo está na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar. É o 00351 962 494 543. Convidamos para esta edição Muniro Conté, é o porta-voz do PAIGC, Cherno Amadou Baldé é comentador, Abel Sambu é membro da Juventude do PUN e Gabriel Ié é secretário nacional para a comunicação e informação do PRS. São três partidos aqui representados. No entanto, nós também fizemos as demarches no sentido de termos aqui um representante do Madem G15. Até o momento temos uma confirmação que estamos já à espera que tudo se enquadre para este representante poder também se juntar a nós ao longo da emissão deste programa Tem a Palavra. Vamos começar pelo Cherno, que representa aqui a sociedade civil, o povo guineense. Cherno, depois de ontem o Presidente ter ouvido os diferentes partidos políticos, qual é o sentimento com que ficam os cidadãos? Penso que continua a imperar. Bom dia primeiro, antes de tudo, e saudar aqui o Vítor Hugo, assim como os companheiros de painel. Penso que impera um sentimento de confusão, sobretudo porque o sistema guineense está a ser difícil de entender neste momento e porque o Presidente da República neste momento está focado numas eleições legislativas quando devia estar preocupado com as eleições presidenciais. E neste momento ele, para tentar responder às críticas internas e externas, convoca estas eleições legislativas simplesmente para adiar aqui ou tentar procurar uma solução à medida dele para remediar este problema. Agora, vai depender muito, sobretudo, e acho que é isso também que o povo irá esperar dos partidos políticos, principalmente dos partidos políticos que ontem manifestaram a sua posição em como discordam desta decisão do Presidente da República. Qual é que vai ser a posição deles? Se vão ser consistentes na sua posição ou se vão outra vez a reboque da decisão do Presidente da República e participam nestas eleições. Vai ser outra vez uma perda de tempo. Aliás, há cerca de um ano estivemos aqui justamente neste estúdio a analisar e na altura eu com uma visão mais pessimista no painel a dizer que aquilo era uma perda de tempo porque no fundo depois aquilo iria ser de pouca dura e infelizmente aquilo se concretizou. E novamente se os partidos políticos se embarcarem nisto vai dar novamente na mesma situação e vai ter o mesmo desfecho. Muniro, é difícil de entender ou não se está aqui a respeitar a Constituição? Os partidos políticos disseram que não vão e o seu partido, o PAIGC, é um deles. Muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que estamos perante uma questão de não observância de um preceito constitucional, primeiro, em relação à convocação das eleições, quando decorre da dissolução
do Parlamento, o prazo estabelecido é de 90 dias. Mas também é bom nós analisarmos já agora os vícios do decreto presidencial que convocou essas eleições. Quando, no dia 2 de dezembro, se dissolveu o Parlamento para a convocação das eleições, o Presidente da República tinha evocado crise profunda. Bom, esta é a matéria que nós podíamos, portanto, aprofundar. Eu não vejo crise profunda com um governo que, em 3 meses, implementa políticas e adota medidas sociais, portanto, que determinaram, digamos, a baixa de preços dos produtos essenciais, como arroz, como pão, como peixe, não é? E que reintegrou cerca de 2.000 quadros na educação e na saúde, não é? E que isentou taxas e que permitiu com que o grosso de campanha da castanha de caju que estava, portanto, armazenado na Guiné-Bissau, portanto, fosse escoado para os países via terrestre, suspendendo o despacho que determinava que só através de via marítima que a castanha de caju podia ser exportada. Então, este conjunto de medidas não pode ser sobreposto com uma questão de que há um problema a nível, que nem é um problema, não é? A nível das finanças, porque se desembolsou via bancos, não é? Um montante, pelo menos fora das razões que eles invocou, não é? Um montante para os empresários, quando existe o poder discricionário do Ministro das Finanças e que os antecessores também usaram dele para efetuar esses pagamentos, e também se invocou essa questão Por tudo isso, o seu partido não vai concorrer, não aceita esta decisão? A minha decisão alinha perfeitamente naquilo que foi anunciado ontem pela vice-presidente, portanto, do PAIGC, em nome da coligação PAI Terra Branca, de que nós optamos e nós achamos que a pertinência é a realização das eleições. Vamos agora... Para podermos terminar com aquelas eleições presidenciais, para podermos pôr um ponto final nesta tendência negacionista, de há 10 anos para cá, desde o tempo do José Mário Vaz, que os presidentes da República são negacionistas em relação ao veredito, à verdade eleitoral. Vamos perceber isso mesmo ao longo do programa. Aliás, você está também convidado a participar. Gabriel Ié representa aqui o PRS. Gabriel, muito bom dia. O seu partido também diz que não aceita que este ano sejam realizadas eleições legislativas e sim, as presidenciais. Mas o decreto saiu, e agora? Bom, antes de mais, muito bom dia. Eu quero aproveitar também a ocasião para, em primeiro lugar, agradecer à RTP, o programa, e felicitar o meu mais velho, Munir Conte. Mas eu gostava, antes da resposta, dizer também, há uma ala do PRS que aceita, a outra ala em que você representa aqui é que não. Bom, eu queria começar por aqui. Eu começaria por dizer que o PRS não tem 2 alas. O PRS é um partido político, tem as suas leis. Entretanto, o que se tenta neste momento, o que está a ser tentado é confundir a opinião pública nacional e internacional em como o PRS tem algum problema. Essas pessoas que dizem ser outra ala do PRS nunca o fizeram nos termos, portanto, dos estatutos. Quer dizer, tudo quanto eles reivindicam lá nos órgãos de comunicação social. E eles fazem alguma simulação, inventam pessoas que não são do PRS, vão procurar pessoas nas tabancas, agrupam essas pessoas e dizem serem membros, militantes do PRS. Nós temos elementos probatórios disso. Eu vou voltar rapidamente para a questão ligada às eleições convocadas. Eu começaria por dizer que a Guiné-Bissau é um Estado. E no Estado há um princípio que rege a atuação, que é o princípio de legalidade. O princípio de legalidade não só tem a sua vertente de legalidade limite, como tem também a vertente de legalidade fundamento, ou seja, não se pode fazer nada sem mostrar fundamentos legais. Nós continuamos a defender que na Guiné-Bissau ainda não há dissolução do Parlamento, porque realmente, nos termos da lei, a lei que fez com que o atual Presidente da República é considerado o primeiro magistrado da nação, esta mesma lei que baliza, portanto, a atuação da própria pessoa e de demais entes públicos, diz, ou seja, determina um horizonte temporal para o exercício deste poder do Presidente, ou seja, a queda a dissolução do Parlamento. Não se cumpriu, portanto, não há a dissolução do Parlamento. Não havendo a dissolução do Parlamento, não se pode pensar nas eleições legislativas nos termos, quer dizer, em consequência da dissolução do Parlamento.
nunca o Parlamento, não podemos tentar. Vamos lá só tentar ver. Imagine que realmente fosse dissolver o Parlamento. Por que é que não se convocou eleições no espaço de 90 dias? Assim diz a lei. Portanto, o PRS chama a atenção à observância do princípio de legalidade. Nós não podemos estar no Estado e queremos funcionar como se estivéssemos a atuar no âmbito privado. Não. Estamos no Estado e o princípio de legalidade é que orienta tudo quanto é atuação a nível do Estado. Nós não concordamos, não consideramos isso. Respeitamos o Presidente da República enquanto primeiro magistrado da nação, mas respeitamos-lo, aliás, porque a lei assim orienta e queremos que ele também funcione conforme orienta a lei. Deixa-me agora ouvir então o Abel Sambu, que está aqui pelo PUN. Abel, muito bom dia. O PUN também não aceita que este ano sejam realizadas as eleições legislativas e defende que se realizem as eleições presidenciais. E agora que sai um decreto a anunciar isso mesmo, contra a vontade, por exemplo, do seu partido, qual é a posição que vocês vão tomar? Muito bom dia, Vítor Hugo. Muito bom dia a todos os painelistas e todos aqueles que estão a acompanhar este debate. Permita-me dizer, primeiramente, que aqui tem uma questão de avaliação muito subjetiva, porque, em primeiro lugar, precisamos de perceber os problemas que estão a ser analisados aqui até para chegar à solução. Porque, de acordo com a pergunta, se eu percebo bem, é que o nosso problema aqui na Guiné-Bissau, com os partidos políticos e autores políticos, importa dizer tanto que precisamos ainda receber aquilo que se fala da orientação máxima da obediência às leis internas da República da Guiné-Bissau e tanto quanto às leis institucionais. Posto isto, é que o problema que se vê atualmente tem sido mais por desrespeito de princípios da legalidade. Olha, se vamos falar aqui da realização da eleição legislativa, seja lá o que for, do presidencial, vamos ver que estamos a fazer uma fuga em frente do problema, em vez de resolucionar-se esses problemas. Porque desde logo compreende-se que desde 2019, só uma pequena retrospectiva, desde 2019 que nós temos eleições presidenciais e que culminou-se com a demissão do governo do PAIGC, até hoje nós chegamos a um ponto saudável da convivência política. Desde logo compreende-se que também, se nós optamos para fazer qualquer eleição sem fazer qualquer questão ainda da avaliação prévia de normalidades que garantem um processo eficaz da eleição, significa dizer que nós estamos a fazer fuga em frente. Mas permita-me salientar isto em 3 pontos principais. Primeiro, nós estamos a exigir uma eleição, mas tanto que assim os partidos políticos estão a contestar a forma como é feita o recenseamento. O recenseamento foi feito, no entanto, muitos partidos não concordam com a forma como o recenseamento foi feito. Inclusive, estamos a falar do PSGC, PRS e entre outros partidos, que não tinham representatividade logo no JATAP. E temos também ainda a questão do Supremo Tribunal de Justiça, que tem um presidente que não é um presidente legítimo para tomar posteriores decisões no caso de eleições legislativas ou presidencial que estamos a exigir o seu cumprimento. Porque devemos lembrar que o próprio Supremo Tribunal de Justiça tem não só a competência de reconhecer resultados eleitorais e assim tanto como tem também competências para a validação dessas mesmas. E temos também um CNE caduco. Esse CNE, que é um órgão competente para declarar e acompanhar e fazer todo um procedimento do processo eleitoral. Se todos esses órgãos estão caducos institucionalmente e também próprio não existe um respeito escrupuloso daquilo que se compreende como do princípio da legalidade. Nós vamos ao longo, Abel, vamos ao longo do programa também escrutinar estas várias questões que traz a questão do Tribunal, a questão da própria CNE e depois a dissolução do Parlamento 2 vezes em menos de 5 anos, para percebermos exatamente de que forma é que isso acaba por ter consequências para o país do ponto de vista da sua credibilidade internacional e também, obviamente, nacional. Mas vamos às chamadas. Já se vai juntar a nós também a representante de uma DMG15 ao longo desta edição. E Carlos Lopes está no Porto. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentar o Vítor Hugo e Obrigado. também aos telespectadores do Tem Palavras, da RTP África. Pegando nestas últimas palavras que o Vítor referiu, em Portugal nós até temos tido alterações e convocações de eleições num espaço muito curto, mas cumpre-se com a Constituição, cumpre-se com as leis da Comissão Nacional Eleitoral e é isso que falta, a meu ver, na Guiné-Bissau. Ou seja, os órgãos soberanos funcionam discricionariamente de acordo com os seus titulares, não em cumprimento da Constituição nem das leis. Daí que os convidados falam, e muito bem, da violação do princípio da legalidade. Isso transforma-se diretamente num mal-estar na própria sociedade civil, no povo guineense, que vê os políticos e os partidos políticos a caírem em termos de popularidade e credibilidade. Carlos, não acha que, por exemplo, os outros países da CPLP podem ter, de alguma forma, uma intervenção exigindo que a própria Constituição da Guiné-Bissau seja cumprida por parte do Presidente? Curiosamente, por aquilo que eu sei em termos de acordos na CPLP, essa intervenção só é feita mediante solicitação da própria Guiné-Bissau. Ou seja, não pode haver uma reunião dos outros países que constituem a CPLP para intervir na Guiné-Bissau. Tem que haver essa solicitação dos guineenses e pedir uma mediação. Por isso, a instabilidade política, infelizmente, não é só na Guiné-Bissau, como nós sabemos, também há outros países africanos que têm este tipo de dirigentes e titulares, é um mal que geracional. Quero isto dizer, a esperança última é efetivamente chegarem políticos bem formados, com idade mais jovem, de maneira que os mais velhos abandonem essa titularidade, essa direção dos partidos, essa direção política da Guiné-Bissau, dando oportunidade aos novos de virem efetivamente fazer uma mudança e exigirem o cumprimento da lei, que, como eu disse, começa com a Constituição. Obrigado. Um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Vamos atender agora o Francisco Lopes em Lisboa e vou pedir aos nossos telespectadores uma maior brevidade no resumo das suas opiniões, porque hoje temos muitos telefonemas em espera. Francisco, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Eu acho que as eleições deviam ser as juntas presidenciais e legislativas. Era só isso. Obrigado, Francisco. Ele pede que se realizem as eleições presidenciais e não as legislativas. O Duarte também está em Lisboa. Pediu as duas eleições, fiquei sem perceber. Francisco está aí? Francisco? Já não temos. Pediu que se realizassem as duas eleições. Duarte, o que é que pensa? A Guiné-Bissau deve realizar as duas eleições ou deve priorizar as presidenciais como consta da Constituição? Bom dia, Sr. Vítor Hugo. Bom dia, bom dia. Bom dia aos seus convidados. Da minha preferência, eu preferia que fosse a eleição legislativa. Porque o Presidente da República marcou a data da eleição legislativa para o dia 24 de novembro. Deve haver eleições livres, justas e transparentes, o que pressupõe igualdade de condições à partida e real fiscalidade das alternativas do poder. Deve haver uma fiscalização constante do ato do poder, a qual não se esgota... Mas como é que se vai, Duarte, como é que se vai fazer essa fiscalização constante do poder se o órgão vocacionado para tal foi dissolvido? Que é a Assembleia Nacional Popular. Através dos partidos políticos que têm representação na Comissão Nacional de Eleições. Através dos partidos políticos que têm uma representação na Comissão Nacional de Eleições. Sim, nesse contexto... Os representantes. Neste contexto, e há pouco tempo trouxe aqui um dado de forma contrária, não é a Constituição que autoriza a realização presidencial. É naturalmente, sendo que termina em 2025
o prazo de tempo do Presidente enquanto no exercício do seu poder, podemos assim dizer, é de 5 em 5 anos que se realizam as eleições presidenciais. Portanto, elas têm que ser marcadas agora porque em fevereiro o novo Presidente tem que tomar posse. Essa é a questão. E, Duarte, o que é que pensa então? Que se realizem as eleições presidenciais ou que se parta para legislativas? Não, a legislativa deve ser feita, porque quem arrastou este processo todo é próprio o PSGC, que entrou com o processo no Supremo Tribunal, arrastou durante 9 anos. Não, a questão que está a dizer aqui, não sei se está por dentro do assunto, mas pronto, termine o seu pensamento, para ouvirmos também o Dula, que está já em linha, faz favor. Sim, o meu pensamento é que realmente deve ser fazer eleições legislativas para poder realmente legitimar, para que este partido, quem ganhar eleições, para conseguir implementar o seu projeto para alavancar a economia e o desenvolvimento do país. E as presidenciais, para quando é que devem acontecer? Deve acontecer em 2025, é 5 em 5 anos. Isso é claro, os problemas dos nossos políticos têm que dizer a verdade ao povo. Sim, mas Duarte, vamos para contas. Estamos a fazer 50 anos, Vítor Hugo, continuamos com os mesmos políticos. Sim, mas Duarte, vamos fazer contas então rapidamente para terminarmos, que é, se defende que as eleições sejam de 5 em 5 anos, 2025 completam 6 anos, porque as últimas foram em 2019. Não, Vítor, não, estás a fazer matemática. A matemática é tão simples, Vítor. Então, é 5 em 5 anos. Então 5 em 5 anos... É que arrastaram o processo todo. 5 em 5 anos não é 5 em 5 anos não é 2024, é 2025? Então faz lá. Não, mas uma recessão... Quando é que foram as últimas eleições presidenciais na Guiné-Bissau? Quando é que foram? Sabe-me dizer? Presidenciais? Sim. Foi em 2019, mas o número tomou posse em 2020. Está bem. Tomou posse em 2020, porque arrastaram o processo, houve esse imbróglio jurídico, não sei o quê, e arrastaram o processo durante 9 meses. Está bem, Duarte. Muito obrigado, Duarte. Um abraço bem forte e obrigado pela sua participação. Participe sempre. Estamos juntos. Amigo Dula, bom dia. Vítor, bom dia. Então, está tudo maninho, não é? Isso é na Moçambique. Como é que se diz? Como é que se cumprimenta? Tudo direito? Guiné-Bissau. Na Guiné como é que é? Tudo direito? E como é? Tudo direito, Vítor. E como é? Não, vamos com... Como é que está? Como é que está? Tudo está direito, muito bem. Está Bem, tudo bem. Isso é para descontrairmos um bocadinho. O Dula esteve a rir o quê? Esteve a rir a opinião do Duarte? Qual é a sua opinião? Eu estava a rir. Sim, Duarte, eu estava a rir. Porque eu não sei a matemática do Duarte, né? Porque, graças a Deus, porque a matemática do Duarte, as fazer as contas do Duarte, a tabuada do Duarte, eu não sei como é que funciona 5 anos. Estás a ver? O Duarte está a dizer ali que aquilo rastou-se não sei do que já passou-se não sei, ou não foi exato na data. Eu não sei qual é a matemática dele, mas, vamos respeitar a opinião do Duarte. Sim. Qual é a sua opinião quais... Não, tá, o que eu digo agora, Vítor, o que eu digo, a nível dos nossos políticos, há uma falta de dignidade política. Estás a ver? Há uma falta de dignidade política. Às vezes eu vejo situações das pessoas que diz que fizeram direito, né? Estás a ver? A falar coisas, porque não há ninguém que está acima da lei. Não há ninguém que está acima da lei. O que eu peço só aos políticos, que eles vejam uma coisa, que não brincam com esse povo já está farto. Começa desde o chefe da nação até o último. Porque as leis são para ser cumpridas. As leis são para ser cumpridas. Agora, Vítor, eu não percebo. Até onde que eles querem chegar com isso. Porque ali não se respeitam. Não há nenhum entendimento. Cada qual tem que achar que é mais... tem que estar mais acima da lei. Isso não funciona. Eu não gosto de falar, porque eu não gosto de estar a falar muito, porque eu sou daquela pessoa... Então não fala. Não Sim, fala. porque eu não quero me irritar para não falar muito, porque
fica mal, porque e não vou entrar nessa Mas valeu a sua opinião, Dula. Valeu dar a vista da... Muito obrigado pela sua opinião. Está muito mal. A dignidade acabou-se na Guiné-Bissau. Obrigado, Dula. Foi. Bom dia. Vamos então ouvir a opinião de Dara Fonseca, que representa aqui também o Madem G15, o partido que, de certo modo, deu suporte ao presidente para chegar à própria presidência do país. Dara, muito bom dia. O Madem G15 é um dos partidos que também não concorda com a decisão do presidente Sissoko em realizar em 2024 as eleições legislativas, mas sim que devia ter realizado, ou devem ser realizadas eleições presidenciais. Ora, e agora, perante o decreto que foi ontem exarado, como é que fica a situação? Olá, bom dia, ilustre dia. Vítor Hugo, bom dia aos outros painelistas e aos telespectadores do Tem a Palavra. Olha, infelizmente, em nome, temos que saber muito bem separar a Guiné-Bissau dos atores políticos, dos dirigentes governativos, se podemos assim dizer. Madem G15, na sua integridade enquanto instituição, tem completa noção de que um decreto presidencial é das mais altas imposições no Estado e, respeitando uma lei, ou quando bem fundamentado na nossa Constituição, deve ser cumprida. No entanto, são umas eleições, é uma data não normal, mas temos que aceitar. Vai ser quase um ano depois da dissolução do Parlamento, mais ou menos como o anterior. Portanto, são situações O que eu estou a perceber, fundamenta. Dara, o que é que a Dara me está a dizer? Que o Madem G15 poderá ir a essas eleições legislativas, ou está veementemente a condenar a atitude do Presidente, que deveria ter marcado agora as eleições presidenciais? Só para eu ficar mais esclarecido, se faz favor. Não, o Madem G15 já tinha pedido para que o Presidente marcasse as eleições presidenciais, já tinha pedido para que o Presidente marcasse as eleições legislativas. Mal dissolveu a Assembleia anterior, Madem G15 concordou com ele e ficou a aguardar a data das eleições legislativas, porque haveria um argumento de ter sido no ambiente que foi, não era possível pôr no mesmo decreto, mas é onde deveria estar e é o que Madem G15 pediu na altura, ou exigiu, não sei. O ambiente era tão agreste e ficou tão agreste desde aí, não se consegue bem adjetivar as opções políticas que estamos a ter neste momento. De qualquer maneira, o marcar das legislativas não implica que não se marque as presidenciais. Até pode vir marcado no mesmo dia, penso eu. Se são 90 dias a dar entre a marcação e o acontecimento, portanto ainda estamos perfeitamente a tempo. Nós não temos que... Dara, e a questão, por exemplo, de se ter dissolvido a Assembleia Nacional 6 meses depois de estar a funcionar, quando a Constituição do seu país proíbe que a mesma seja dissolvida até 12 meses depois de impulsados os deputados. Ora, essa situação não preocupou o seu partido, não foi condenada, e agora a Dara diz que se podem realizar as duas eleições em simultâneo, as presidenciais e as legislativas. Não sei se isso tem algum coro jurídico nesse contexto, depois vocês vão me dizer. Dara, faz favor. Eu disse que ainda se pode marcar. Ok. Vítor Hugo, as questões, as decisões, os posicionamentos extremaram tanto na Guiné-Bissau depois de 30 de novembro de 2023 que não me admira nada que antes de 90 dias de 24 de novembro se marque também as presidenciais. Não me admira nada que elas não tenham vindo no mesmo decreto e vão acontecer no mesmo dia.
porque aconteceram tanta coisa de que ninguém estava, de facto, à espera, que não existe lei nenhuma, que não há formas de interpretar. E uma delas foi o acontecimento que trouxe a dissolução da Assembleia. Vamos então... São coisas que... Está bem. Percebemos, Dara. Vamos então ouvir... estamos à espera... Sim. Dara, Sim, não, agora que a gestão do tempo de cada resposta em função de... São 5 convidados hoje, vamos apertar mais. Munir, faz favor. Muito bem. Ok. Não, eu queria... Antes de eu queria aqui umas notas de esclarecimento. Parece que foi o interveniente Duarte que falou da falta, portanto, de bons ofícios junto da CPLP. A CPLP, por acaso, é o Carlos, condenou, inclusivamente a CPLP disse que a dissolução do Parlamento não decorre daquilo que está preceituado na Constituição da República da Guiné-Bissau. Houve também o Parlamento Africano, que congregou mais de 50 países, que condenou a dissolução do Parlamento. O Parlamento Internacional, que esteve em Geneve, mais de 130 países, também fez a mesma condenação. Não é por falta de chamada de atenção, pela observância do princípio da superlegalidade. Aquilo que eu estive a ler há dias de um comunicado da CEDEAO, parece que a CEDEAO está mais alinhada com a CEDEAO está fora disto, porque a CEDEAO não respeita o protocolo adicional que ele próprio, portanto, a CEDEAO promulgou já faz 20 anos, mais de 20 anos. A Guiné-Bissau foi signatária deste protocolo adicional sobre democracia e boa governação. Quem assinou na altura foi o então presidente Raimundo Pereira. E aquele protocolo adicional é justamente para fiscalizar, para monitorar esta questão do respeito pela observância do Estado de Direito Democrático. E a CEDEAO agora faz tábua rasa disso e convida o povo da Guiné-Bissau ao sacrifício. É fastidioso. O povo da Guiné está sempre a ir às urnas e depois a palavra dele não ser, portanto, respeitada. A Dara, por exemplo, apresenta aqui uma hipótese esperançosa de que talvez nem se possam marcar as eleições presidenciais deste ano. Deixa-me só agora, uma vez que eu fiz esta nota de esclarecimento, quando se diz que o PSGC, por exemplo, arrastou, também é dar uma resposta rápida. Arrastou o quê? É a lei da Guiné-Bissau, é a lei eleitoral da Guiné-Bissau que prevê que, em caso de recurso contencioso, quando nós estamos na pendência de recurso contencioso, não se pode declarar ninguém Presidente da República. Quando o contencioso fecha, o Tribunal decide. É a partir daquela altura que é anunciado, portanto, o Presidente da República e subsequentemente, a tomada de posse, portanto, é anunciada. Não é uma questão de arrastar ou não, porque o PSGC está habituado a guardar o veredito dos tribunais. Nós aguardamos 100 dias. Em 2019, o doutor... Mas nesse contexto... Não vai me deixar mentir. 100 dias para o José Mário Vaz nomear o governo, mas nós não saltamos as instituições. O que conta é o prazo desde que ele toma poder, a posse, ou a partir do tempo em que é eleito? Permita-me só ajudar, porque eu, felizmente, aqui neste painel também temos alguns juristas. Há a lei número 10 de 2013, lei número 10 de 2013, que fala desta questão da tomada de posse do Presidente da República e também clarifica essa questão da convocação das eleições legislativas, nesse caso. Fala-se da convocação presidencial, fala-se da convocação das eleições presidenciais para o ano da vigência da legislatura. Diz-se, portanto, no número 3, ponto número 2, que se as eleições forem convocadas, mas que, portanto, o Parlamento não for dissolvido, quer dizer que estamos na vigência da legislatura, aí se poder projetar a data de outubro e novembro de 2025. Esta é a hipótese. Agora, nós estamos perante a dissolução do Parlamento. Segunda questão que invoca é a vacatura no lugar de presidente. Temos um presidente ainda que está, portanto, na vigência do seu mandato. Sim. Então, a lei, é bom as pessoas notarem. Lei número 3, ponto número 2, da lei da, portanto, Comissão Nacional de Eleições, de número 10 de 2013. Está muito bem clarificado. Não tendo essas duas situações, nós vamos, só para terminar, vamos para a norma 182, que diz que o novo Presidente da República toma posse dia 25 de fevereiro. No dia em que o seu antecessor cessa mandato. Nesse contexto... Artigo 100... Eu tenho aqui a lei eleitoral, tenho que consultar. Portanto, artigo 182 da lei eleitoral. Claro. Não é uma questão daqui. Então, mas rapidamente, Cherno, há a possibilidade de esta esperança de que o Presidente possa também marcar este ano as eleições legislativas, realizarem-se de forma dual, presidenciais, peço perdão? Eu acho que é a única possibilidade de realizarmos eleições legislativas, desde que sejam associadas
as eleições presidenciais também. É possível fazer isso? Acho que é a única possibilidade, mas também isto acontece muito por culpa dos próprios partidos políticos, todos eles, porque estamos perante, também podemos dizer já, um facto consumado, porque desde a dissolução da Assembleia até agora, o que é que os partidos políticos fizeram? Os partidos políticos que não concordam. E, novamente, a questão que se coloca é, os partidos políticos, neste momento, que discordam desta decisão do Presidente da República, o que é que estão dispostos a fazer? Vamos continuar com o que é que podem fazer? O que é que devem fazer? O que é que podem fazer? Devemos perguntar às lideranças partidárias, por exemplo, no caso do PAGC, o que é que está disposto a fazer? O seu presidente continua. O seu presidente continua. Só concluir aqui. O seu presidente continua disponível a fazer política em modo teletrabalho em Bruxelas, ou em Lisboa, ou Londres, em vez de fazer política no país, tem esperança de que a comunidade... Diz que corre perigo de vida, é o que se disse. Eu dou uma questão. Eu vou desmistificar essa questão. O que tem dito é que está a fazer contactos, mas que contactos... Eu vou desmistificar essa questão. Mas que contactos é que se está a fazer? É que, se dúvidas houvessem, o comunicado da CDAO foi claro que não é através... Quais são as suas recomendações? O que é que os partidos devem fazer daqui para frente? O que os partidos devem fazer é, obviamente... boicotar tudo isso? Boicotar as eleições legislativas, se for para acontecer só as eleições legislativas, boicotar as eleições legislativas e, obviamente, mobilizar a população para manifestar contra a decisão do Presidente da República. E com isto também responder aqui à Dara, que a mim até espanta-me, quer dizer... Nós não devemos, só porque é o decreto de um Presidente da República, é que se torna lei. Quer dizer, se é infundada, se viola a Constituição da República, o que impera é claramente a Constituição da República. Não é porque o Presidente decidiu, aliás, este tipo de interpretações é que nos trouxe até a situação atual. Obviamente que percebo que o MADEM G15 está numa situação difícil, porque, pronto, é um dos maiores patrocinadores do Presidente da República e conduziu a situação até neste momento, e o próprio MADEM G15... Mas há vozes discordantes também no MADEM G15, obviamente, ora se pronunciam de uma forma, ora se pronunciam de outra. E o MADEM G15, mesmo com estas vozes discordantes, não consegue ter uma posição clara. Quer ou não quer as eleições. Ora diz que quer as eleições presidenciais, ora diz que quer as eleições legislativas. Mas o MADEM G15... O que é que denota isso aí? Diga? Estas posições ambivalentes. Ambivalentes têm a ver com a força e a influência do próprio Presidente da República dentro do... Vamos então rapidamente voltar aqui antes de passar para o... fazer, não é? Sim, o que é que vai fazer? Bom, eu penso que talvez o Cherno esteja a navegar no mundo virtual. Porque o PS, a primeira coisa que fez quando a dissolução do Parlamento é convocar os deputados à frente do Parlamento. O Presidente do Parlamento convocou uma sessão justamente para os deputados... O Presidente do Parlamento. Não, estava lá. Não esteve. Estava no país. Não esteve no Parlamento. Tens que estar atualizado. Convocou as pessoas, mas ele próprio o Presidente é a última pessoa a chegar. Os deputados chegam ao Parlamento... Agora, deixa-me terminar. Tá bem, mas é preciso eu deixei-lhe desenvolver o seu raciocínio. Mas é preciso precisar. Mas deixa-me terminar. Eu deixei de desenvolver o seu raciocínio. Obviamente que sim, claro. O Presidente do Parlamento convocou uma sessão. E aquela sessão, como estamos num estado atípico, todo mundo viu, né? Os deputados foram disfarçados, violentados à frente da sede do Parlamento, quando o edifício do Parlamento é uma sede própria. O Cherno deve ter a honestidade de falar em que parte do mundo o Parlamento é encerrado. Isso é só para vocês aquilatarem. Mas a minha posição é clara. O único país do mundo em que o Parlamento está... O Cherno também já falei. O que é que vocês vão fazer agora? O que é que o PSC vai fazer? O que é que o seu presidente... Vou convocar a Assembleia. Mas eu próprio não apareço. Deixa-me falar de Cherno. Eu já falei dessa convocação, da manifestação dos deputados. Depois convocamos duas manifestações. De que forma é que vão exercer pressão para que... Vamos continuar a fazer pressão, mas nós temos de ter em conta o contexto em que estamos. Um contexto em que não se respeita. Então, hoje a Liga dos Direitos Humanos e as organizações internacionais falam do respeito total por uma lei que é fundamental, que é a lei da manifestação. Vamos ouvir rapidamente. Vamos ouvir agora também. Mas deixa-me fechar essa parte, porque é extremamente importante. Essa oportunidade que eu não quero deixar. A questão da presença ou não do Presidente. Eu quero dar uma resposta. Temos aqui a lusofonia a ouvir. O mundo inteiro. Acompanhar. Amílcar Cabral conduziu todo o processo da luta armada de libertação nacional a partir de Conakry. Não vamos inventar bichinhos com a presença ou não do Domingos que espera em Bissau. Estamos a falar de O Domingos já participou em manifestações, existem imagens.
Hoje se fala porque um líder foi ao Parlamento. Então vão agir independentemente. Deixa-me terminar. Eu não consigo deixar terminar, o tempo não está na manifestação. Vamos ouvir agora o Abel. Em que foi lançar um gajo aqui no Gênio e ele respondeu. Eu gostava de ouvir Estava na manifestação. Esse momento, por favor. Então, mas não tem que ser recorrente. Tudo bem. Não tem que ser recorrente. Abel, o que é que pensa de toda esta situação? O que é que o seu partido vai fazer? De que forma é que vai exercer muito pressão? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, Hugo. O meu partido, como um partido democrático, aliás, eu posso dizer que é um dos partidos com mais índice de democracia na Guiné-Bissau. É um dos partidos que realmente pauta só para o princípio da legalidade e faz tudo no trâmites legais para fazer exercício político. Mas... Portanto, o meu partido tem planos face a essa situação. Quais são esses planos, por exemplo? De que forma é que vão exercer pressão? É lá que eu vou chegar. Sim. Os planos que o meu partido tem com relação à situação que está a acontecer atualmente na Guiné-Bissau é para fazer uma conferência com todos os partidos e todos os atores políticos da Guiné-Bissau, no qual, para que possam discutir as ideias. Oh, meu Deus. Não, Deus está presente, não se preocupe. Eu sei que está com dificuldade de acertar a sua videochamada. Vou ouvir rapidamente o Gabriel. Gabriel, Tá bom. Já está melhor? Faz favor, então. Não está ainda, não está. Eu já volto assim daqui a nada. Gabriel, esta situação não deixa o povo num ponto de exaustão e também a credibilidade do país ficar em causa? Eu respondo que sim, mas se me permitir, eu vou voltar só atrás para recordar uma coisa. A nossa preocupação aqui gira em torno da observância ao princípio de legalidade. Eu queria só fazer lembrar que o nosso Presidente da República, ao que tudo indica, ele parece ter a consciência da violação do princípio de legalidade. Eu vou pedir só vou pedir a Dara e o Gabriel que desliguem os microfones, por favor, da vez. A Dara e o Abel, faz favor. Pode prosseguir, Gabriel. Muito bem. Eu estava só a querer voltar atrás para fazer lembrar que o Presidente da República parece ter a consciência do erro que cometeu. E ele só abusou, quer dizer, fez vincar a sua autoridade sobre a própria lei. Porque se o Presidente da República não tivesse a noção que não estava a dissolver o Parlamento, não estava, quer dizer, estava vedado, estava impedido por limites temporais, ele teria marcado logo eleições legislativas para 90 dias, um prazo de 90 dias, conforme manda a lei. Ele só fez para ver, quer dizer, simulou ter feito a dissolução do Parlamento, mas tendo a consciência que estava a fazer o impossível, que aquilo, o ato dele, parecia do vício de insistência. Bom, voltando a esta pergunta sobre a reação, como é que aquilo é encarado pelo povo, eu acho que qualquer observador atento sabe que o povo hoje em dia é consciente e entende. Por isso, vê-se na própria atuação, na forma como as pessoas recebem o Presidente da República quando aparece em lugares, em Portugal, em diferentes lugares e tal. Eu quero só aproveitar mais uma vez para dizer que o PRS sabe, o povo sabe que o PRS está do lado da verdade. Não está bem, mas do lado da verdade, Gabriel, o que eu gostava de perceber é se o povo sabe que o PRS está do lado da verdade e o PRS sabe que o povo está cansado, que há situações de legalidade que vão sendo pontos em causa, o que é que o PRS, de que forma é que o seu partido vai pressionar para que a legalidade seja reposta então no país? Quais são os mecanismos de pressão que irá exercer? Estamos a ser confrontados com a atuação de um Presidente da República, que agora abre a guerra contra todos os partidos políticos, sobretudo os principais. Ele, neste momento, não só ataca a lei, ele ataca os partidos políticos. Sim, mas de que forma é que vocês vão contra-atacar? Nós vamos contra-atacar, mas sempre na perspectiva legal. Vamos contra-atacar. Eu não queria começar primeiro a falar deste assunto, mas como me perguntou no início, se a outra ala do PRS, dói-nos ouvirmos o Presidente da República a felicitar aquela gente, a dizer que a outra ala, sabendo ele, por impulso dele próprio, o PRS
está neste momento a sofrer. A sofrer o quê? O Presidente da República beliscou uma parte dos militantes do PRS, pouco atentos, para tentar confundir e atrasar a preparação do PRS, porque nós saímos de perder eleições. E nós perdemos eleições por quê? Um dos motivos foi o fato de termos apoiado o Presidente da República, General Marcial Socorro Embalo. Nós fizemos-lo, de facto, com toda a vontade, mas resignamos porque sentimos que o povo não quis que aquilo acontecesse. Nós fizemos tudo contrário à vontade do povo. Então, voltamos tentando reconciliar com o povo e ele não quer nos impor. Ou seja, ele quer que nós sejamos partido só a partir da permissão dele. E é o que ele está a tentar fazer a nível de todos os outros partidos. Não quero fazer deslocar rapidamente isto. Eu aprendi em direito, através da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que a lei não é lida, a lei é interpretada. E outra coisa é que a letra da lei, ou seja, o elemento gramatical da lei, é o limite inultrapassável da interpretação. Nós não podemos pensar que para interpretarmos a lei temos que sair fora da letra da lei. O que a lei diz em relação à dissolução do Parlamento? Quais os mecanismos, quais os passos que obrigatoriamente têm que seguir a dissolução do Parlamento? Convocação de eleições no prazo de 90 dias. Mas isso nós sabemos, por exemplo, que todos os partidos políticos têm trazido aqui que resolvem o problema por via legal. O certo é que a população, cansada como está, porque não sente resultados palpáveis. Nós vamos voltar daqui a pouco, e aliás essa vai ser a questão que vou colocar também à Dara. Deixa-me só atender agora o Pulo Banora, que está em Bissau. É o momento para nós ouvirmos os nossos telespectadores e depois ver se temos também algumas mensagens. Pulo, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Pulo Banora, bom dia. Se não temos o Pulo nesta linha, vamos tentar a Domingas Ferreira, em Setúbal. Domingas, muito bom dia. É guineense? Sim, sou guineense. Então, Domingas, como é que se sente perante tudo isto que os partidos políticos estão aqui a dizer e tudo aquilo que o Presidente tem feito também? Desculpa, os colegas, os políticos da Guiné são os que estudaram comigo. E a Guiné é vergonhoso. A situação da Guiné atualmente é vergonhosa. Porque, primeiro, não existe parlamento nenhum. E por que dissolveram o parlamento? Tinha que haver a razão, porque na Guiné, antes havia aquela coisa de que eram os que saíram da guerra. Mas atualmente não são os que saíram da guerra. O que eu costumo dizer é que na Guiné nós somos intelectuais analfabetos. Então, Domingas, diga uma coisa. O que é que acha que o Presidente deveria ter feito neste momento? É marcar as eleições presidenciais ou então as legislativas, que é para devolver a situação normal? Nesse momento, primeiro é repor a Assembleia Nacional Popular. Legislativas? Repor os órgãos legais. Então defende eleições legislativas? E depois marcar eleições presidenciais em seguida. Não estou a perceber, Domingas, por favor, não estou a conseguir perceber. A Domingas defende que sejam realizadas eleições legislativas ou presidenciais? Presidenciais. Presidenciais. Mas o Presidente marcou as legislativas, Domingas. Claro, porque o Presidente esqueceu que os jovens, os nossos filhos, já não são analfabetos, não são alfabetizados analfabetos. Eles já veem para além daquilo que nós vemos. O que é que espera dos partidos políticos, Domingas, mesmo para terminar, se faz favor? O que é que espera que os partidos políticos façam? Não existem. Cada um só quer pôr no seu bolso. Eu fiquei desiludida quando me disseram que era meu fã, que meu exemplo. Atenção, que não vale a pena dizer, não vale a pena citar nomes porque está só a alegar, não é? Não vou citar nomes de ninguém. Que era meu exemplo, faz parte, apoia o Presidente da República. Fiquei triste, chorei. Mas pronto, são opções individuais, há que se respeitar. Domingas, bom dia. E quando se diz isso, diz a quase todos. Madame G15, o que é que eles querem?
Já vamos Não saber se daqui a sabe pouco, o que quer. já vamos saber o que é que quer o Madem G15 dentro de alguns instantes. Já volto ao nosso painel para saber exatamente o que é que o Madem G15 quer. Assumane Kandé está em Bissau. Bom dia. Assumane, tenha a palavra, se faz favor. Olá, bom dia. O Sumane, faz favor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Só gostaria que as pessoas soubessem de que CDAO é uma organização, mas Guiné-Bissau é um país. Então, no meu análise, o presidente da República tem a razão de que dizer de que vamos voltar atrás. Porque sem os deputados ainda é outra coisa. Devemos fazer eleição legislativa e depois vem presidenciais. Primeiro presidenciais, depois legislativas, é isso? O Sumane? Não, primeiro legislativa, depois presidenciais. Presidenciais no próximo ano em que mês? O que é que acha? Presidenciais, quando saímos de eleições legislativas, então, a partir de 2025, já estamos na altura de fazer eleições presidenciais. Mas em que mês? Sumane, o que acontece é que em fevereiro o presidente não pode mais estar no cargo. Já tem que ser outra pessoa a tomar posse. Ora, se defende eleições em 2025, qual é o mês? Janeiro? Deve ser o mês de janeiro, porque janeiro... ainda não havia dissolvido o Parlamento, não havia essa discussão de dizer presidenciais ou legislativa. Mas na lei diz que o presidente tem que marcar eleições com 90 dias de antecedência do período em que ele cessa funções. E agora? Suponho que o presidente aqui em Guiné-Bissau, quando você foi eleito, por exemplo, você vai ser impostado quando o mandato de aquele outro presidente terminou. Então, por isso, ele tem toda a razão, ele tem convicção do que ele está a fazer. Está bem, obrigado. Depois estamos com essa dificuldade aqui no atraso da chamada. Muito obrigado, Assumane. Até uma próxima oportunidade. Vamos até Luanda, onde está o Tobias Bernardo. Tobias, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Não está o Tobias em linha. A primeira linha que nós tivemos, não temos. Vamos a Dara. Vamos ao Fernando Nogueira, antes de... mensagens, está bem. Ok, vamos então ao Fernando Nogueira, que nos enviou uma mensagem. Fernando Nogueira Gola, em Luanda, está. Escreveu-nos o seguinte: após o golpe de Estado de 1980, protagonizado pelo ex-presidente Nino Vieira, o país nunca mais entrou nos carris. Houve sucessivos golpes e andou à deriva. Em 2019, o povo cansado com o PAIGC depositou confiança no Sr. Embalo e foi a maior desgraça do povo que o elegeu. É antidemocrático, autoritário, dissolve o Parlamento a seu belo prazer. Apelar à sociedade civil, aos partidos a não caírem na cilada do presidente e exigirem a realização das eleições presidenciais. Depois temos uma outra mensagem, é do Adão Moraes, na província do Kwanza Norte, em Angola, que nos escreveu o seguinte: face às constantes violações constitucionais por parte do presidente Umaru Sissoko Embalo, causando profundas crises políticas na Guiné-Bissau, era preferível ter eleições múltiplas, ou seja, presidenciais e legislativas. Depois, uma outra mensagem que nos chega é da Domingas Pereira. Domingas, esta que nos ligou, presumo. Na minha opinião, deve-se primeiro repor imediatamente a Assembleia Nacional Popular e fazer marcar já as eleições presidenciais. É a opinião desta nossa telespectadora. Não temos mais ninguém, podemos voltar então ao painel. A Dara. Dara, já defendeu aqui o que também disseram alguns telespectadores, mas, no entanto, as pessoas querem saber de que forma é que o Madem G15 vai pressionar o presidente a respeitar a Constituição e marcar as eleições presidenciais em 2024. Muito bem. Vitor Hugo, acho que o guineense tem que começar, e começou a partir do Madem G15, a separar o emotivo do democrático e do político. O ser humano, o pessoal, do institucional, da instituição e do coletivo. Madem G15
é o primeiro, portanto, que tratou de estar inserido num fórum de concertação política de ideias. Portanto, não é de admirar, não é que Madame G15 dance ou mude de ideias. A política é uma dinâmica. O país está numa dinâmica de extremos. Eu estava aqui deste lado, estava a ver do outro lado o Cherno e o Muniro, e estava a pensar que é da Guiné-Bissau se também fossem presidente e primeiro-ministro. Portanto, está a ver onde é que nós vamos. Está a ver como é que nós chegamos ao ponto que chegamos. Está a ver como é que nós agarramos a rigidez, a falta de maleabilidade, a falta de tolerância e a fixação de ideias e vamos com ela até ao fim. E Madame G15 não vai entrar nessa onda. Portanto, existem formas democráticas de se combaterem quaisquer ideias ditatoriais dentro de uma política e de um país democrático. E isso Madame G15 vai executar sempre pelo povo da Guiné-Bissau e sempre pela República da Guiné-Bissau. Defende, por exemplo, um pacto entre os partidos para que se avance e se respeite a Constituição em profundidade. Um pacto partidário. Eu defendo que Madame G15 está a chefiar neste momento e foi dos primeiros signatários, dos signatários fundadores, junto com a Aliança Cumbalanta, o Fórum para a Salvação da Democracia, que é de uma concertação de ideias. Portanto, se nós defendemos de uma forma particular umas eleições num ambiente, num certo dia e numa certa hora, não se admira que num outro dia e numa outra hora se defenda as eleições presidenciais. E nós estamos a tempo, como eu disse. Não ouvi o Dr. Muniro, que é jurista, a dizer que não estamos a tempo. Lara, portanto, nós Dara, vamos só aqui uns pontos. Eu sou apenas e sou jornalista e aqui acabo por estar numa situação de completa imparcialidade. Está à vontade. Completa imparcialidade. Está à vontade. Eu gostava de perceber o seguinte, se as eleições foram marcadas, qual é o mês que o Presidente marcou? Novembro, não é? Novembro. 24 de novembro. Está-se a 90 dias do final do seu mandato enquanto Presidente, porque depois, em fevereiro, já presume-se que é segundo a lei, porque eu estou baseado naquilo que a vossa Constituição diz. Ora, acha que antes de novembro o Presidente possa também marcar as eleições presidenciais? Não fazendo isso, qual será a posição do Madame G15? Se ele não marcar... É antes de 27 de agosto. Antes de 27 de agosto. A 27 de agosto ele entra em 6 meses de poderes limitados. Pronto. Entramos naquela possibilidade de ele poder fazer pré-campanha, poder fazer política ativa para o seu segundo mandato. Dara, portanto, se o Presidente não marcar nesta altura qual é o mês que me disse? Setembro, não é? Agosto. Sim, senhor. Se o Presidente não marcar daqui a alguns dias... Eu, de facto, integro alguns órgãos do meu partido, mas não represento nenhum deles. E, portanto, não estou mandatado para prever a reação do partido para se em tal situação ou outra. Mas acredita, Dara, tudo bem, mas acredita pela lógica, e apesar de não estar aqui a ser mandatária ninguém para dizer o que pensa, de certo modo, se em agosto não for marcada a eleição presidencial, não sente que poderá acontecer aqui algo muito mais forte do ponto de vista da reação populacional que se sentirá defraudada profundamente? Não se está a provocar isso? O Sr. Presidente da República é que tem que sentir, tem que prever estas coisas todas, pois ele é que assina o decreto presidencial de marcação das eleições. Ele é que assinou a dissolução da Assembleia, ele é que assinou esta agora, a marcação das eleições. Ele é que tem que analisar esse facto. Dara, de certo modo, pergunto-lhe também. Eu sou mulher, uma coisa garanto-lhe, não vou jamais ocupar uma situação de extremo fora daquilo que é
a política democrática, Perfeito. fora daquilo que é as leis da República e os fundamentos da República da E Guiné-Bissau. perante esses Pode fundamentos da haver lei, brechas, perante o fundamento da podem lei, ter, perante o facto Sim. de ser mulher, que defende a lei, defende a nação, vinca um sentido de convicção muito forte aqui sempre que participa, pergunto, o Madem G15, de certo modo, arrepende-se de ter apoiado Sissoko Embalo, que dissolveu por 2 vezes em 5 anos a Assembleia Nacional? O sentimento de arrependimento é muito pessoal. Não posso responder por todos os militantes. A militante Dara Fonseca está arrependida, mas tem outros que podem não estar. O nosso coordenador nacional não tem sentimentos de arrependimento porque ele cumpriu com a parte que de facto haveria sido politicamente incumbida. Portanto, eu também cumpri com a minha parte, como o Vítor sabe, e acompanhei, mas também nunca disse a ninguém, nem ao meu pai e à minha mãe, que eu os iria acompanhar fora da Constituição que lhes permitiu registrar-me. Portanto, nós somos pessoas, Entendemos. porque partimos de uma república, somos registadas numa república. Eu sou militante porque atuo dentro de um ambiente político. Está no direito democrático. Se ela não é respeitada, se ela não acontece, é porque a pessoa está fora dela. Percebo. É porque eu não Dara, estou vamos a ouvir aqui acompanhar o essa Cherno. pessoa. Cherno. Simples assim. Cherno, Muito obrigado. Paralelamente a essas questões, estas posições do Presidente, ao arrepio daquilo que defende a vossa Constituição, no entanto, o Presidente tem feito demarches internacionais no sentido para resolver o problema do povo. Sabemos que a Guiné-Bissau vai ter uma autoestrada financiada pela China. O Presidente esteve na China muito recentemente. A nível de panorama internacional, é dos poucos presidentes africanos que têm encontro com Putin. Não se põe aqui em causa o resultado daquilo que o Presidente está a fazer pelo país e para o país. Porquê é que franze a testa? Como é que sente? Isso também não motiva as pessoas a darem uma confiança ao Presidente por tudo o que está a acontecer, pelos resultados que tem estado a apresentar? Se me permitir, vou responder a esta pergunta. Não resisto só a dizer uma coisa muito rapidamente ao propósito da Dara. Tomara que na Guiné-Bissau realmente os decisores políticos tivessem espaço e abertura para debater da mesma forma como estou a debater aqui com o Dr. Monero, porque sabemos o que é que acontece às vozes discordantes na Guiné-Bissau, e eu nunca estive ao lado de ninguém que usasse autoritarismo para calar as outras vozes, e apelamos mesmo que haja esse espaço na Guiné-Bissau, e ficaria muito contente se houvesse possibilidade de debater, ainda que com vozes mais exaltadas, mas que fique no debate e o país evolui. Mas tem-se debatido. Evolui desta forma. E que houvesse mais na Guiné, infelizmente, as pessoas vivem com medo e sabemos disso, obviamente. Mas mesmo, muito rapidamente também, para ir à sua questão. O Madem G15 está no Fórum para a Salvação, que integra os outros partidos. Os outros partidos já se posicionaram em relação a esta... O PRS, temos aqui um dos representantes do PRS, não concorda. O PAGC também não concorda. E o Madem G15 também não concorda com as eleições legislativas. Qual é que é a posição do Madem G15? Tem que clarificar a sua posição, até para saber se continua nesse fórum ou sai deste fórum. Penso que não é compatível depois esta divergência tão grande. Nós sabemos, por exemplo, que o Presidente... Aliás, sabemos, por exemplo, o Presidente ouviu ontem os vários partidos com assento parlamentar. No entanto, nas eleições relativas do mês de junho passado, tiveram 20 diferentes forças políticas, incluindo coligações. Eu não sei agora precisar, Monero está aqui para me dizer qual é o número efetivo de partidos na Assembleia Nacional. Sabemos que o PAGC tem maioria absoluta. Com assento parlamentar? Sim. Temos o PAI Terarranca, temos o PTG, temos o Madem G15, temos a APU. 4 partidos. Ora, os 4 partidos negam, com exceção do Madem, negam a realização de eleições legislativas. O PTG aceita. O PTG aceita e depois o PRS está na situação que está. Agora, será que os outros partidos sem assento parlamentar também aceitam? Temos um dos partidos sem assento parlamentar aqui, o PUN. Esses partidos ainda não reagiram, mas penso que irão reagir. E com certeza que a opinião da maioria do povo, da maior parte do povo, não é nesse sentido. Aliás, aqui é novamente a questão. Esta questão não é menos importante.
o que é que os partidos políticos vão fazer? Porque o povo foi claro, da última vez que fizemos as eleições, estes partidos todos, a maior parte deles, discordou da penúltima dissolução da Assembleia. Discordaram. Mas tão rapidamente como discordaram, tão rapidamente entraram na corrida eleitoral. Participaram nas eleições. Foram realizadas. E depois prometeram ao povo que iriam defender a vontade do povo. E o Presidente da República, indo contra a Constituição, dissolveu a Assembleia. E novamente decide convocar o povo. Para quê? Para daqui a 3 meses voltarmos aqui outra vez a falarmos de próximas eleições. O que é que os partidos políticos estão dispostos a fazer? É só passeatas para as eleições? Acontecer aqui um referendo que é para saber se as pessoas se apoiam a isso ou não? Não é necessário um referendo. Não temos estatuto do referendo. E nesse mesmo que tivéssemos, nem sequer era necessário um referendo. É claro, é respeitar a Constituição, o que a lei diz. Mas isto vai depender também dos partidos. E a nossa maior tragédia neste momento na Guiné-Bissau, e isto todos nós, principalmente a juventude, é o que é que podemos fazer, porque neste momento não temos alternativas. Não temos, porque estes partidos políticos, todos eles, não estamos a ver alternativas. Que alternativas? Ok, e mesmo nas eleições, depois que estamos confrontados para escolher quê? O mal menor? Vamos continuar sempre assim? Porque temos sido quase que obrigados sempre a escolher... Há um partido que vocês têm que deixar dar de vista de dúvida para governar. Ganha não governa, não é? Depende do que o partido está disposto a fazer. Quer dizer, mas o partido deixar o partido governar, benefício da dúvida. Se o PSGC vai isto não tem acontecido. Ganha, mas não deixam governar. Vai depender se o PSGC vai continuar nesta situação de cada vez que... Usar armas? O PSGC, que eu saiba, não é... Meios convencionais, que eu saiba, para ganhar as eleições temos que eu saiba, o PSGC não é uma força militar. Que eu saiba, o PSGC é. não é uma força militar, por isso não vai depender. Mas retomando aqui, vai depender de, se vou decidir mobilizar o povo e apelar o povo para votar, e depois o Presidente da República, confrontando a Constituição, deita abaixo o Parlamento, e a primeira coisa que os próprios dirigentes do governo ou da Assembleia fazem é abandonar o país e deixar o povo ao sofrimento, alegando que estão a fazer alguma luta e comparando aqui com a situação da luta de libertação nacional. Mas nem todos fazem. Nuno Nabian, por exemplo, recentemente fez declarações muito fortes e estava a defender uma realidade. Obviamente, e a situação do Nuno, quer dizer, o Nuno neste momento está a defender... Primeiro-Ministro, serviu o Presidente o Nuno Nabian está a defender a posição que está, porque neste momento não está no lugar privilegiado que esteve. Isto é coisa simples. Porque o Nuno Nabian, que neste momento faz todas... Aliás, fez uma conferência de imprensa de 2 horas sem dizer nenhuma novidade absoluta, coisas que a gente já sabia. Já volto. E ele, só para concluir, então, o Nuno Nabian, que antes tinha acusado o Marci Sissoko Embalo de ser terrorismo, de ter ligações terroristas, de orquestrar assassinatos. E ele depois é que apoia, e depois o Marci Sissoko Embalo só é presidente porque o Nuno Nabian apoiou e o Nuno Nabian é que organizou a tomada de posse. Vamos ouvir o Gabriel, que há pouco tempo... Gabriel que há pouco tempo... O Abel Sambu, que há pouco tempo não tinha terminado o seu pensamento, relativamente à posição do PUNE, um dos partidos sem assento parlamentar. Não é o Gabriel. Sim, presidente. Abel, faz favor. O Abel. Abel? Conseguimos ter o Abel presente? Só para trazer... Agora não, faz favor. Não, estou essa questão da... Já está. Deixa-me só... Abel, faz favor. O PUNE é um dos partidos sem assento parlamentar. Acha que os demais partidos que não têm assento parlamentar também vão na mesma linha em que se deve realizar eleições presidenciais e não as legislativas em novembro? O que é que sabe? Permita-me fazer uma análise com relação a essa pergunta. É verdade que quando vamos falar daquilo que se compreende como a realização de eleições presidenciais ou legislativas na Guiné-Bissau, incomoda muita gente. É importante dizer que as eleições nunca foram problemas na Guiné-Bissau. Ou seja, a realização das eleições, seja legislativa, seja presidencial, nunca foram problemas, porque já vamos lá para 7 vezes presidenciais ou 8 vezes, e tanto próprio a legislativa. O que importa aqui, primeiramente, é saber, como eu estava a dizer, é importante que nós saibamos o que fazer primeiro antes de fazer parte do processo eleitoral. Isto tem sido um problema muito sério
Mas eu gostava que naquilo aproveitássemos o tempo e porque fez referência às 7 eleições presidenciais que se realizaram, Carla, e vocês podem ajudar aqui, sem, no entanto, que desde que foram realizando várias eleições legislativas, não há governo nenhum que terá chegado ao final da própria legislatura. E eu pergunto o seguinte, qual é a posição do PUN e de outros partidos, se é que nos pode ajudar, relativamente ao que está a acontecer? Não tem assento parlamentar? Por não terem esse assento parlamentar, vão tentar apoiar as legislativas, ou acha que os demais partidos e o PUN não também avançarão por aí? Sim, é isso que eu estava a dizer. É que o mais importante não é só realizar as eleições. O mais importante é cumprir com os requisitos que podem salvaguardar a eleição. Veja, antes de eu mostrar a posição do partido claramente, eu gostaria de salientar isto para que nós possamos compreender perfeitamente. Veja, se nós fizermos eleições, seja legislativa ou presidencial, um desses aqui que fizemos, o problema é que nós vamos entrar no mesmo mergulho que nós já tínhamos entrado. Por exemplo, nós vamos fazer aqui, seja eleições legislativa ou presidencial, depois vai haver mais contenciosos eleitorais e tudo o quanto daquilo que se fala, da negação dos resultados e outras coisas, do mesmo género que tinha acontecido no passado. Tá bem. O que importa aqui... E se não é com eleições, como é que se resolve isso? É rapidamente, porque eu tenho agora 2 chamadas e só tenho já 9 minutos. Faz favor, ainda quer fazer uma ronda com todos. Exatamente, é lá que eu vou chegar. Sim. O mais importante é que para que os partidos falem, para que os partidos possam conversar-se em uma única voz. Então, arranjar uma plataforma. As ideias claras. Percebemos essa Sim, questão. uma só. Uma só voz. É isso que eu... Os partidos têm que estar... Os partidos com assento e sem assento no Parlamento têm que se sentar para defenderem uma só voz. E essa voz qual seria? Exatamente demonstrar uma posição clara de e defender a democracia. Defender a democracia, como os partidos estão a dizer, estão a criar foros para a salvação democrática. Mas o que eu estou a perguntar é, esta voz comum é de não a realização legislativa, é isso? Não. É de realização de eleições, sim, necessariamente. Mas o que importa... Mas que eleições? Em 2024? É lá que eu vou chegar. Não pode lá chegar, tem que me dizer breve, rapidamente, porque eu não tenho muito tempo. Eu tenho que ser direto. Eu lhe perguntei. Como? Você diz que os partidos precisam ter uma única voz. E a minha pergunta é, esta voz é para que aceitem que se realizem eleições legislativas ou as eleições presidenciais em 2024? Eleições gerais. Eleições gerais. Mas eleições gerais não... Obrigado. Não eleições legislativas nem presidenciais separadas. Eleições gerais. Obrigado. Vamos então atender a Mbai Henrique, está em Bissau. Sim. Mbai, muito bom dia. Tem a palavra. Dou-lhe 1 minuto, se faz favor, caro amigo. Sim. Muito bom dia. Bom dia. A todos. Eu, na minha opinião, é para proceder diretamente para a eleição presidencial. Porque não há tempo... a eleição legislativa nesse momento, porque sabemos de que se fizermos a eleição legislativa, em que momento em que o presidente vai organizar até chegar à eleição presidencial? Isso significa que daqui a alguns meses o presidente já está quase a terminar o seu mandato. Isso não dá. Isso é repor a Assembleia Nacional Popular e prosseguir diretamente a eleição presidencial. Obrigado, Mbai. Obrigado pelo seu telefonema. Vamos rapidamente ao Mamá Kassamá. Mamá, muito bom dia. Tem também 1 minuto, se faz favor. Bom dia. A senhora, senhor Vitor, muito bom dia. Muito bom dia. 1 minuto para mim é muito. Acho que é muito pouco, senhor Vitor. Sou a primeira pessoa a ligar logo de manhã. Eu percebo, aproveita. Já devia estar a argumentar. Vamos embora. O que é que pensa? O que é que os partidos devem fazer? Rapidamente. A minha posição... Em primeiro lugar, as pessoas que você está a convidar, as pessoas que estão a fazer intervenção, sabe a eleição do político que nós estamos a preparar na Guiné? Basta ver os comentários do comentador e os comentadores... Mamá, eu vou fazer o seguinte. Mamá Kassamá, desculpa, eu não estou a conseguir entendê-lo bem. Vou pedir ao Saquete para mudar de linha e já volto assim daqueles instantes. Vamos rapidamente a uma mensagem e depois retomo a chamada do Mamá Kassamá. É o Castro
Pecela, que está... Castro Pecela Camundongo, está na província do Huambo, em Angola, que nos escreve o seguinte: a resolução do problema da Guiné-Bissau está nas mãos do Presidente da República porque, segundo o povo, foi quem violou a Constituição, dissolvendo o Parlamento. As legislativas convocadas pelo Presidente da República devem ser aceites, embora sendo numa data não apropriada. O Presidente deve também começar já a preparar as eleições presidenciais e, se for possível, indicar a data. É o que diz. Vamos voltar à chamada do Mamã. Mamã, faz favor. Sim, bom dia, senhor Vitor Hugo. Ah, tá bom. A minha posição é clara. A minha posição é clara. Estamos a falar de Constituição da República da Guiné-Bissau. Certo. Então, vamos respeitar as leis. Nesse contexto seria... O que é que vamos fazer? Temos que respeitar as leis. A eleição que a Guiné-Bissau vai ter que fazer é eleições presidenciais. Não legislativa. Isso é inegável. E outra coisa, estando o camarada presidente Domingos Simões Pereira na Guiné, sendo não estar na Guiné, o partido tem muita gente para trabalhar. Isso não é questão. Isso não é questão. O partido nem é só uma pessoa. Obrigado, Mamã. Obrigado. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Isso não se pode colocar isso. Isso não se pode colocar. Obrigado, Mamã Kassamá. Obrigado, Mamã Kassamá. Da próxima vez, vou pedir a Paula Gomes para ligar primeiramente para o Mamã Kassamá. Depois, no final, já é mais complicado. Muniro, um minuto, faz favor, para as considerações finais. Não, porque ainda estás em dívida comigo, eu não fiz. Tem um minuto. Tem um minuto. Não, antes de fechar, não é? Não, olha só para aí. Eu não vou responder à provocação, por exemplo, da Dara. Então aproveita já um minuto. Não, mas é bom essa questão da reflexão. Nos últimos anos, o único partido que convidou, ganhando as eleições, quer com maioria relativa, quer com maioria absoluta, o único partido que convidou os outros partidos para governar é o PGC. O único partido que propôs o Pacto de Estabilidade Política, em que as questões nacionais deviam sobrepor os interesses pessoais ou partidários, o PIGC. Em 2014 propomos o Pacto de Estabilidade, depois voltamos a relançar o processo de discussão deste pacto em 2019. Pronto, obrigado. Agora, é bom... Respeitar o tempo, porque eu tenho que ir a Dara. Não, mas ela interveio e fez mais do que eu.